Oi, eu sou a Bruna e hoje a gente vai falar um pouco sobre uma das maiores sagas da minha vida. Não sei da sua, mas da minha vida é. Eu vou falar um pouco sobre as Crônicas de Nárnia, mas a gente vai estar focando em um livro em específico, que é O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Nós temos esse quadro no canal que é de comparar o livro com a sua adaptação. Eu não sei se eu já comentei isso anteriormente, mas eu só quero deixar claro aqui com esse vídeo que a minha intenção não é endeusar o livro, muito menos diminuir o livro para endeusar o filme. Eu quero dizer, quando eu lanço esses vídeos, que a história, ela é uma. Mas a sua forma de ser contada pode ser dividida em 2, em 3, em 5, em 1000. Enfim, em várias. E é por isso que eu lanço esses vídeos. Eu trago aqui histórias que fizeram parte da minha vida, ou que eu li agora e gostei muito, ou que eu li e não gostei. E a gente vai estar fazendo uma avaliação, se valeu a pena, se não vale a pena, se fizeram um bom trabalho ou não. Então a gente vai estar fazendo essa análise aqui nesse vídeo, tá bom? É só pra deixar claro, caso alguém pense, não, você está fazendo comparações, não tem nada a ver. Gente, eu sei que não tem nada a ver. Por isso que a gente analisa os dois e compara, mas a história ainda permanece a mesma, só que ela é adaptada de forma diferente. Na mente do autor, ela foi de uma forma, porém pro cinema não dá pra ser a mesma coisa, então as pessoas vão, dentro daquela mesma história, fazer a atualização. Então, por favor, não militem. Obrigada de nada. As Crônicas de Nárnia foi escrito por C.S. Lewis entre os anos de 49 e 54. Algo digno de nota sobre os livros, é que eles não são escritos de maneira cronológica. Então, por exemplo, se o primeiro livro foi, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, depois ele vai escrever um livro que se passa antes disso. Por exemplo, O Sobrinho do Mago. A ordem mesmo dos livros é O Sobrinho do Mago, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupas, O Cavalo e seu Menino, Príncipe Cáspia, A Viagem do Peregrino da Alvorada, A Cadeira de Prata e A Última Batalha. O interessante desses livros é que eles são extremamente curtos, tanto que tem uma edição aqui no Brasil, eu não sei se lá fora tem, mas tem uma edição em que todos eles estão juntos em um livro só, que é o que eu tenho e que foi o que eu utilizei para ler e para gravar esse vídeo. Outra coisa também que eu acabei descobrindo fazendo essa pesquisa sobre o livro, sobre o livro versus o filme, é que quando o filme foi lançado, lá em 2005, muitos anos depois de o autor ter terminado a saga, é que foi lançado aqui no Brasil o livro. Os livros foram lançados só em 2005, o que fez com que eles se tornassem um best-seller aqui no país, um dos mais vendidos. Nos livros, a gente tem uma história mais curta, eu acredito que sejam, ou são 100 e poucas páginas, 110 páginas, ou são bem menos disso, são livros extremamente curtos, tanto esse quanto os demais. O autor, como se trata de uma história mais infanto-juvenil, uma história mais de criancinha e tudo mais, não estou diminuindo, pelo amor de Deus, eu estou dizendo que no filme, o começo é um pouco diferente. No livro eles já estão, se não me engano, eles já estão indo lá encontrar o tio-avô deles, que vai cuidar deles por conta da guerra. O autor não dá muita margem pra isso, sabe? Ele não fala que as crianças estavam por exemplo, foram bombardeados, não. Ele só fala que eles se mudaram por causa da guerra. Já no filme é diferente. E aí as crianças estão com a mãe deles e eles têm que fugir, se esconder acho que é um bunker que eles tinham lá na casa deles. Mostra a mãe, no livro não mostra, não lembro de ter visto a mãe deles, ou tem menção a mãe, ao pai, mas nada muito profundo, como no filme que mostrou ela. Aí a mãe pega e leva todo mundo pra esse bunker, só que o Edmund, os filhos são o Edmund, eu vou falar na ordem, melhor. É o Pedro, o mais velho, a Susana, o Edmundo, melhor falar Edmundo, e a Lúcia. Quando eles estão fugindo, o Ed, ele volta correndo e pega a foto do pai dele. Dá a entender que o pai tá morto. Mas não sei, eu acho que é morto, gente, porque não fala que ele desapareceu. Talvez ele tenha desaparecido e morrido, mas eu não sei, não tem nenhum comentário muito, relevante. No livro, não tem, e no filme só mostra a foto dele. Então vamos dizer que ele está morto, o pai e a mãe tá viva. Eu não lembro, falando em mãe, eu não lembro da mãe deles nos próximos filmes, nos outros dois. Mas enfim, quando a gente chega lá, a gente tenta ressuscitar ela.
E essa cena mostra que ele meio que, eu faço o que eu quero, tipo, eu vou lá, eu vou pegar as coisas, eu vou pegar, eu quero a foto do meu pai, então eu vou lá, eu vou pegar porque eu quero, tipo, tá todo mundo morrendo pra se salvar e ele fazendo o que ele quer. O que de certa forma mostra um pouco da sua impulsividade, de ele não concordar muito com o grupo, fazer o que ele quer, o que interessa pra ele, mesmo que isso leve à sua morte. Com isso, eles acabam sendo levados, então a mãe acompanha eles pela estação até eles entrarem no trem, eles entram no trem, eles se despedem, eles chegam lá. Aí a gente vê eles no trem, vê uma criança indo embora com outra família, da mesma forma que eles estão indo embora. Depois eles descem numa outra estação. Tipo assim, são 2h30, gente. Eles tinham que encher, ai meu Deus do céu. Enfim, claro, vai mostrar a frustração das crianças e tudo mais, mas tipo, tudo isso, cara, 2h30 de filme, precisava. Eu acho que eles queriam entrar um pouco naquela coisa de Senhor dos Anéis, justamente porque o autor de Senhor dos Anéis era amigo do autor de As Crônicas de Nárnia, tanto que ele falou, cara, escreve. Só que tem um pequeno risca-faca entre os dois. O autor de Senhor dos Anéis, eu vou mandar a real. O cara era meio chatão, sabe? Tipo, porque você não pode escrever sobre isso, porque eles eram... Tipo assim, ele ajudou muito C.S. Lewis, sabe? O autor de Senhor dos Anéis, que eu esqueci o nome dele agora. Ele ajudou muito o autor de As Crônicas de Nárnia, ajudou o cara a voltar a ter fé em Deus, porque, os caras foram pra Primeira Guerra Mundial. Se ferraram tanto lá, viram tanta coisa. Tanto que a Primeira Guerra inspirou o autor de Senhor dos Anéis, e agora o nosso querido C.S. Lewis estava escrevendo a própria história, depois de ver tanto. Então, tipo assim, ele aconselhou bastante, só que aí tinha um risca-faca, tipo, nossa, Papai Noel na história, kkkk, que ridículo. Tipo assim, não. E, sinceramente, eu acho o autor do Senhor dos Anéis um pouco chato quando ele faz essas coisas com o C.S. Lewis. Mas, ao mesmo tempo, o que o C.S. Lewis fez com a Susana meio que me faz perceber que o autor de Senhor dos Anéis não estava tão errado assim. Porque, tipo assim, tudo bem, ele podia falar um pouco, tipo, ser um pouco certinho demais, entre aspas, tipo... sei lá, ele criticava muito Nárnia, sabe? Apesar que ele critica tudo, né? Até Duna ele resolveu encher o saco, mas enfim. Porque, pra quem não sabe, em uma carta, o Tolkien disse que ele não curtia muito o livro do Frank Herbert, que é o Duna. E, tipo assim, isso me fez pegar uma raivinha dele, sabe? Tipo, cara... fica quietinho, sabe? São livros totalmente diferentes. Cuida do seu Aragorn, que é um escroto. Mas um dia eu vou ler Senhor dos Anéis e aí a gente vai poder ter muito espaço pra xingar o Aragorn. São 2h30 de filme. E eu entendo que teve Senhor dos Anéis anteriormente, rapou o Oscar, fez muito sucesso, bilheterias, etc e tal. Só que a gente tem que pensar... Não, ninguém quer o novo Senhor dos Anéis. Quem quer o Senhor dos Anéis vai assistir Senhor dos Anéis. Entende? Ninguém se importa, ninguém quer um novo Senhor dos Anéis. É igual as pessoas tentam fazer novo Game of Thrones. Todo ano é uma série que quer ser melhor que Game of Thrones. Tanto a Amazon quanto a Netflix tentam bater Game of Thrones, mas eles nunca conseguem, porque simplesmente não haverá uma nova Game of Thrones. E tá tudo bem, a gente não quer uma nova Game of Thrones. A gente quer histórias novas, a gente quer oportunidades de novas histórias, entende? E as pessoas não entendem isso. E isso está dando nos nervos, mas tudo bem. Enfim, chegando na casa, ele acaba conhecendo o Sr. Kirk, né? O Dr. Kirk. As crianças vão ficar com eles. E também a governanta, a Marta. Ela que pega eles lá na estação Fajuta, que é só um bagulho de pedra, assim, que as crianças descem com umas plaquinhas bem aleatórias. Eles acabam conhecendo e eles tentam meio que investigar ali a casa, conhecer a casa. Nesse meio tempo, eles estão brincando de esconde-esconde, o que até aqui tá igual ao livro, tá, gente? Claro, eles esticam um pouco mais, né? Mas aí a Lúcia, ela tenta se esconder, só que todo lugar que ela vai, ou já tem alguém escondido, ou o Ed empurra ela e manda ela se esconder em outro lugar. Ela acaba indo parar dentro de um quarto com um guarda-roupa. Quando ela entra lá, ela acaba indo pra trás, e acaba caindo em Nárnia, que é uma cena belíssima. Lá em Nárnia, ela conhece o Túminos. O Túminos, ele é um fauno. O Sr. Túminos, ele acaba levando ela pra casa dele, ele acaba sendo um pouco insistente. E ele leva ela pra conhecer, tomar um cafezinho lá na casa dele. Aí ele fala que o pai dele foi pra guerra. Então eu acredito que no livro, eu não lembro da menção ao pai dele ir à guerra. No livro ele foi simpático e isso acaba conquistando ela.
Mas no filme, eu acho que eles deram esse paralelo, acredito que pra unir os dois, porque ela vê, bom, o pai dele foi pra guerra, o meu também, nossa, que coisa, não temos uma identificação aí, sabe? Meio que inconsciente dentro da cabeça dela. Lá tem uma cena muito fofa, que ele acaba tocando um instrumento pra ela. E o fogo da lareira, ele acaba contando uma história bem interessante. Só que ela desmaia. Por quê? Porque tinha coisinhas no chá. Porém, ela acaba acordando. E aí ele explica, falou, olha, eu ia desmaiar você e te levar pra Rainha Branca, né, pra Rainha de Neve. E essa mulher, ela ia acabar usando a menina. Por quê? A regra era, se algum filho de Adão e Eva surgisse em Nárnia, tinha que ser levado até a rainha. E ele ia fazer isso. Só que ele se arrepende disso e acaba levando a menina de volta. Ela acaba perdoando ele, porque por mais que ele fosse trair ela, ela acaba percebendo que ele mudou de ideia, sabe? E aí ela volta pra nossa realidade, só que quando ela volta, o tempo não passou. É como se fossem segundos fora, tipo, 3 segundos fora, entendeu? E aí quando ela volta, o irmão dela ainda tá contando, que eles iam brincar de esconde-esconde, ele ainda tá contando, o Pedro, e aí ela acaba sendo encontrada e ele fala, tipo, filha, era pra você ter se escondido, bora? Só que ela fica tipo, não, eu fiquei fora por horas, vocês não sentiram minha falta? E eles, não. E eu tenho uma pequena suspeita, que ninguém ama a Lúcia, coitada. Eu acho que ela é adotada, mas enfim. A Lúcia, ela conta pra ele sobre isso, só que ninguém quer acreditar na coitada da menina. E ela fica sofrendo bullying do Ed, porque ele é um escroto. Sei que é feio a gente xingar criança, mas o Ed é um escroto. Depois, a Lúcia, ela acaba voltando pra Nárnia numa noite. E o Ed segue ela. E é assim que ele vai parar em Nárnia também. Porque depois, no final da brincadeira que eles fizeram, né, de esconde-esconde, eles tentam ir pra Nárnia, só que a parede do guarda-roupa tava fechada, então ele tinha eles não conseguem passar. Eu não sei o porquê isso aconteceu, na verdade. Eu vou pesquisar e colocar aqui pra gente, se eu encontrar alguma coisa. Mas, enfim. E aí, ele acaba seguindo a irmã em outra noite. Chegando lá, ele acaba esbarrando, graças a Deus, com a Rainha da Neve, né? E o anão dela, tipo, como ele fica no meio, com a feiticeira, né? Como ele fica no meio da estrada, o anão quase atropela ele. E aí ele para a carruagem pra meter o louco no Ed. E é assim que a rainha vê ele. Só que no filme, no livro, é ao contrário. Ela vê ele e pede pra parar. E aí ela acaba conversando e fazendo a troca, que é, você traz seus irmãos e aí você vive como um rei comigo. Os dois acabam se encontrando, eles voltam, só que o Ed ainda assim nega. Tipo, ele fala que ele não foi pra Nárnia e que era tudo coisa, invenção da Lúcia. E ela fica triste, ela chora. Aquele mimimi de sempre, né? Dias depois, eles estão brincando e aí eles acabam jogando, acho que é beisebol, e eles jogam a bola no vidro da sala do Dr. Kirk. Isso no filme, tá? E eles acabam, por isso que eles vão para Nárnia. Acabam indo pra sala do guarda-roupa, entrando lá dentro e acabam parando em Nárnia. No livro é ao contrário. No livro, isso não acontece. No livro, eles entram ali naquela sala porque a casa do Dr. Kirk era meio que usada como visitação. E aí eles estavam fugindo da Marta. Tanto no filme quanto no livro, eles fogem da ira da Marta. Mas no livro é porque tá tendo uma visitação ali e eles acabam entrando no guarda-roupa. Meio que pra se esconder, eu acho. Tipo, eles vão atrás da Lúcia. Tipo, bora. Tendo o mesmo fim, eles entrando no guarda-roupa. Mas tem essa diferença, que no filme é porque eles fizeram merda e no livro é porque eles estavam fugindo da louca da Marta. Entrando lá, eles acabam conhecendo, eles tentam ir pra casa do Sr. Túminos, mas não dá certo, ele não tá lá. Tá tudo revirado e eles acabam descobrindo que ele foi levado pela rainha por ter se envolvido com humanos. A Lúcia se sente na obrigação de ajudar ele e aí as crianças resolvem que eles vão realmente ajudar o Sr. Túminos. Com isso, eles saem da casa do Sr. Túminos e encontram o Sr. Castor. O Sr. Castor acaba levando eles até a casa dele e acaba contando um pouco sobre a história, né, por que levaram o Sr. Túminos, porque ele se encontrou com uma mulher, com uma humana.
que é a Lúcia. E aí eles querem ajudar ele, só que ao mesmo tempo eles acabam falando, o Sr. Castor explica que Aslan, que é o verdadeiro rei e não ela, Aslan é o verdadeiro rei de Nárnia e não a feiticeira, ele vai voltar pra poder libertar a todos. E aqui a gente acaba vendo aquela coisa do cristianismo que o C.S. Lewis tanto trabalha em As Crônicas de Nárnia. O leão, que é o Aslan, ele acaba sendo utilizado ali como ele é o Jesus, né? Aslan é Jesus. Se eu não me engano, Aslan, em turco, eu acho que eu tava pesquisando, significa leão. Mas é um nome muito lindo. Enfim, aqui a gente vê algumas questões, né? A questão do perdão. Então, os personagens, eles cometem erros, mas eles acabam perdoando porque eles não querem mais cometer esses erros. A questão da traição, ela é muito evidente. A questão do um salvador que vai retornar e vai nos ajudar. A questão do sacrifício, que a gente já vai conversar mais pra frente. Então, nós vemos que tem diversas questões aí que remetem ao cristianismo e que o C.S. Lewis, ele abraça e acaba colocando na história, ou deixando, enriquecendo ela. Porque assim, é parecido? É parecido. Só que não é, ele não fica só no cristianismo, sabe? Ainda tem o Papai Noel, tem os faunos, tem várias criaturas ali dentro. Então não é só a humanidade e um leão. Tem as criaturas, os animais que falam. Enfim, eu acredito que ele consegue trazer mais coisas além do que só o simbolismo. Ele não se baseia só no simbolismo, como ele poderia só se basear e é isso. O Ed acaba escutando que o leão ele vai voltar, só que ele não sabe e ele vai embora. Só que ele não escuta onde o leão vai estar, né? Onde o Aslan vai estar. E aí ele vai embora justamente pra contar pra rainha sobre o que ele ouviu. E aí ele acaba indo lá, ele senta no trono dela, ele fala com ela, só que ela humilha ele, tipo, ela fala assim, você é surdo? Aí ele, não, então por que tá só você aqui e não seus irmãos? Aí ele, eu tentei trazer eles aqui, porque ele tenta levar eles até o castelo dela, só que não consegue. No livro, eles têm uma atitude muito sensata que é, vamos atrás do Aslan, ele é quem vai resolver. A gente somos 3 crianças inúteis, o que a gente pode fazer pra ajudar? Tipo, a gente não tem poder, a gente não tem nada. Vamos atrás do Aslan, que pode resolver e trazer o Ed de volta. No filme não, no filme eles simplesmente saem da casa do castor e vão atrás do Ed. Tipo, no castelo dela. Pra depois eles fugirem. Sendo que o risco deles serem pegos e acabar com tudo, tipo, porque eles seriam os futuros governantes de Nárnia. E eles falariam em nome de Aslan, certo? Certo. Só que, tipo assim, se eles forem atrás dela, desarmados, só com um castor que conhece ali, tudo catarrento, eles só estavam vestindo a roupa do corpo, eles não tinham mais nada. Tipo, essa foi uma atitude burra, que no livro, graças a Deus, não tem, mas no filme, eu acho que foi só pra estender a história, sabe? E é uma coisa que eu não faria. Eu faria eles irem atrás do Aslan, porque se o Aslan é foda, ele vai ajudar eles, certo? Certo. E aí, a feiticeira manda os lobos atrás das crianças. Eles são quase pegos. Porque, tipo assim, em vez deles irem embora, eles voltam pra casa do castor. Tipo, tá entendendo? Eles acabam fugindo por um túnel e vê animais que foram endurecidos pela bruxa. Porque ela tava buscando as crianças, então essas criaturas foram meio que torturadas ali. Eles são endurecidos, viram meio que parece um bloco de mármore, sabe? Ah, e uma coisa que eu tava esquecendo. Quando o Ed foi pro castelo dela, ele vê várias criaturas lá. E aí tem uma criatura lá que é tipo é uma leoa, né? Porque um leão a gente sabe que ele tem juba, a não ser que ele seja filhote, só que não era filhote, então era uma leoa. No livro, o Ed, ele tá todo cheio de marra e ele acha que aquela criatura, que ele é um burro, né? Além de incompetente, é burro. Porque ele acha que uma leoa é um leão e esse leão é o Aslan. Ele acha que aquele que tá ali é o Aslan. Então ele pega um pedaço de carvão e desenha óculos e um bigode. E eu nunca tinha reparado isso. Aí, beleza. Isso acontece no livro e no filme. Só que no livro ele não fala. No filme ele não fala, você é Aslan. Não, ele só faz isso porque ele é zoeiro. Mas no livro ele faz isso porque ele acha que é o Aslan. Ele tá zombando de Aslan. Depois disso, no final do filme vai mostrar ele com os olhos pintados e com o bigode. Eu lembro de ter visto isso antes de ler o livro. E eu fiquei esperando alguma menção, mas não tem. Não tem menção a essa criatura, essa leoa.
leão, sei lá que porra que é. Enfim, não tem menção no final do livro. Mas é interessante a gente ver que ele é uma criança travessa, que quer fazer o que quer nos filmes, mas que no livro é mostrado que ele tem uma certa maldade ali. Tipo, ele, mesmo sabendo quem Aslan é, ele... Tudo bem, ele poderia saber, mas ainda assim não entender a grandeza de Aslan. Mas ainda assim, sabe, ele foi bem escrotinho. Voltando pra fuga, uma raposa ajuda eles a escapar e ela cuida das crianças. Ele diz que está juntando tropas para Aslan. E isso realmente acontece, só que não tem uma criatura em si que tá juntando tropa. Tipo, é uma coisa mais... uma tropa está se juntando, mas não tá falando que uma pessoinha tá juntando, entende? E é ali que ele acaba chamando as crianças de rei, de rainha, né? Ali já tem um começo de tipo, tem alguma coisa que tá errada aqui. Então, tem alguma coisa a mais, a gente não tá aqui em vão, não ultrapassamos o guarda-roupa só por ultrapassar. Aí depois nós acabamos vendo que o Sr. Túminos, ele está preso na cela ao lado do Ed. O Ed, ele acaba sendo preso pela rainha, porque sim, né, tipo, convenhamos, essa altura do campeonato, se ele ainda achava que ela se importava com ele é porque ele é um imbecil. E eles acabam conversando um pouco, só que aí ela aparece e acaba a farra dos dois. No livro, o Ed, ele acaba falando alguma coisa sobre uma tal mesa de pedra. Só que no filme quem fala é o Sr. Túminos. Ele acaba caguetando, dizendo que o Aslan talvez estaria perto desse local. No filme tudo é mais... eles demoram pra soltar. Então o que no livro é contado em uma cena, no filme demora pra caramba. Então assim, tem que ter um pouco de paciência, porque é um filme de 2 horas e meia, então eles têm que encher linguiça e eles encheram linguiça, falar a verdade pra você. O Sr. Túminos, ele é tirado de perto do Ed e ele acha que ele vai ser liberado por ter contado, finalmente. Só que aí depois ele vai embora. Aí o anão pega o Ed e fala, você vai com a gente atrás do Aslan, porque ele é importante, afinal de contas ele é um dos futuros reis. E aí quando ele passa por aquela parte de ter todo mundo congelado lá no castelo dela, ele acaba vendo que o Sr. Túminos foi congelado. E aí a gente percebe que ser um cagueta não te salva, não. As crianças estão passando pelo rio junto com o Sr. Castor. É um rio que tá congelado porque Nárnia inteira se congelou por culpa da magia da rainha, né, da feiticeira. E aí ele tem um cara seguindo eles, uma coisa seguindo eles com uma carruagem muito parecida com a dela, só que na verdade é o Papai Noel. E ele acaba dando presente pras crianças. Pra Susana dar um arco e flecha, pra Lúcia dar uma adaga pequena e um elixir que salva as pessoas de quase morrer. E para o Pedro, ele acaba ganhando uma espada e um escudo. No livro, é descrito que as meninas não iriam precisar estar ativas em batalha. O filme, ele deixa isso um pouco em aberto, tipo, isso aqui é caso você precise. Já no livro, ele é mais específico, que elas não vão lutar. Sinceramente, eu entendo o autor não querer colocar as mulheres. Não entendo não, foda-se. Mas eu gosto mais da abordagem do filme, de tipo, já que elas estão... Mano, vamos ser real. Por que o cara ia dar um arco e flecha e uma faquinha pras meninas se elas não iam fazer nada? Era melhor não ter dado, certo? Deu, então agora aguenta. Acabou. Eles continuam fugindo, as crianças continuam fugindo, né? Depois de ser encontrados com o Papai Noel, tchau, Papai Noel, vambora. E eles acabam passando por uma cachoeira, só que como o poder da rainha tá desvanecendo, tá acabando, porque meio que a esperança voltou pra Nárnia, as coisas começam a descongelar. E aí tem mais uma cena gigantesca de ação, em que a Lúcia quase morre, mas não morre, graças a Deus. Coisa que não tem no livro, porque é pra encher e ter 2 horas e meia, gente, pelo amor de Deus. Chega um ponto que você fica tipo assim, quando você não pode acabar de ler o livro e ver o filme. Você tem que só ver o filme numa boa, sabe? Fazer comparações às vezes te torna uma pessoa crítica demais. Mas ao mesmo tempo, vamos levar em conta que é um filme que precisa de aventura, precisa de ação. E sinceramente, não ia ser fácil eles irem de um ponto a outro. Então eu vou dar uma colher de chá pra eles. Então assim, ok. Nesse meio tempo, a raposa vai de Vasco e o Pedro, ele acaba conseguindo matar o líder. Tipo, o menino acabou de pegar na espada. Gente, se fosse uma época medieval e o Pedro fosse um cavaleiro,
na nossa realidade, fosse pra Nárnia e soubesse usar uma espada, beleza. Só que o menino vai lá e mata. Tipo, pra mim, isso é uma coisa que é problema tanto nos livros quanto no filme. Eu não gosto do Pedro simplesmente conseguir pegar uma arma. Tipo assim, não, amigo, não. Você é uma criança. Tudo bem que que ele é um cavalo nos filmes, mas ele não é. Tipo, na minha cabeça, ele ainda é uma criança, sabe? Tipo, ele... Não tem como ele conseguir manejar uma espada e matar um líder dos policiais da rainha tão fácil. Os policiais são os lobos. Tão fácil quanto ele conseguiu. Mas ele conseguiu, palmas, palmas. As crianças acabam treinando, então isso é legal. Tipo assim, no livro, eu não lembro se tem, mas eu sei que no filme eles treinam, sabe? Tipo, a usar as armas. Então, eles não simplesmente vão pra guerra, pra uma batalha, sem saber usar arma. Eu acho que nesse ponto, o Edmund, ele foi levado já e ele já foi entregue pros irmãos. Eu acho que foi. E aí a rainha, ela aparece pra fazer um acordo com Aslan. Então eles chegam até Aslan, aí a rainha também chega depois disso e acaba trazendo o Edmund. E aí eles vão tentar fazer um acordo, tipo, e agora? Como é que vai ser? Porque o Edmund tem que morrer, né? Então, e agora? Com isso, eles ficam lá horas e horas conversando, o Aslan e a rainha. Aí ela sai da tenda do rei e ela fala assim: você vai manter o seu acordo? E ele... E, gente, isso é igual no livro e no filme, essa cena é muito boa. Só que tem uma cena que acontece no livro e no filme, só que é diferente. E eu prefiro no filme. Por quê? Tem aquela cena que ele estava lá quando a magia profunda foi escrita. Só que no livro, quem disse foi ela. Ela fala, ela meio que joga na cara dele. Você estava lá quando a magia profunda foi escrita. Só que é muito mais legal ver ele falando isso. Porque, meu, é de tremer na base. É muito foda. E aí, depois disso, o Edmund, ele é perdoado. E aí eles estão dormindo. A Susana e a Lúcia, elas acordam e veem a sombra do Aslan passando. E aí ela segue eles, ela fica um pouco junto com eles, meio lembrando um pouco Jesus, né? Tipo, ele pedindo aos companheiros que ficassem junto com ele no final ali da sua vida, né? Na hora que ele vai fazer a oração lá no jardim. Só que aí ele fala pras meninas no meio do caminho, ó, agora aqui quem tem que ir sou eu, vocês ficam aqui. Ele vai pra mesa de pedra, elas acabam seguindo ele e acaba vendo o sacrifício. E meu Deus do céu. Tanto no livro quanto no filme, essa cena é arrebatadora, é triste, é difícil de assistir. E, cara, quando você conhece a história de Jesus, é ainda mais significativo, sabe? Então, pra mim, a parte mais difícil desse filme, mas é a parte mais fiel e que consegue ser ainda mais cruel, é a parte da morte do Aslan. Tem um ponto muito interessante nessa parte que eu fui notar anos depois. Eu assisti pelo notebook, então acredito que isso me ajudou um pouco mais. Você pode reparar, eu vou pôr uma foto aqui, que o olho dela fica assim durante todo o filme, de boa. Só que depois que ele morre, o olho dela fica assim. Tipo, olha a diferença. E olha que detalhe foda, tipo, o olho dela aumenta, é como se a pupila dela preenchesse tudo. Ela tá tão extasiada, ela tá tão... que a pupila dela incha. E, meu, que foda, sabe? Isso põe uma vírgula, uma exclamação a mais nessa cena que já é tão brutal e fica muito melhor. E ao mesmo tempo, muito pior. As meninas veem tudo aquilo, elas percebem que a rainha, elas escutam a rainha falando que ela vai batalhar, ela vai fazer uma batalha sim. E aí elas pedem para as árvores contarem pros meninos sobre a batalha que chegaria. Tanto que tem a cena em um momento em que a árvore, ela sussurra, né, ela aparece ali, é uma criatura meio que feita de flores, ela aparece no quarto, né, na tenda do Pedro e acaba contando pra ele. Eu não lembro se no livro é dessa forma. Eu acho que sim, mas não tenho certeza.
E aí, só depois disso, o Aslan acaba ressuscitando. Porque eu acho que no livro isso é a ideia do Aslan, mas não tenho certeza. Então, aí ele acaba ressuscitando. E aí ele diz, bom, vamos atrás de exército porque o bagulho tá louco. E aí eles acabam indo lá pro castelo da rainha e ressuscitando todo mundo. Que é a mesma coisa do livro. Aí não muda muita coisa. A rainha chega pra batalha com um pequeno toque de escárnio nela. Porque ela tá usando os pelos do Aslan. O que, na parte que ele tá sendo morto, que raspam o pelo dele, lembra muito, né? Que, pegaram as vestes de Jesus e as repartiram. Então eu vejo, né, além de ser um bagulho que ela tá rindo da cara dele, tirando a sua gloriosa juba, que é o símbolo de orgulho de um leão, né? O símbolo de ser um leão. Ela acaba usando isso, tipo, usando a glória dele, sabe? Nossa, essa feiticeira, eu vou falar pra você, ela é foda em ser uma escrota. Puta que pariu. O Aslan chega quase lá, tipo, quando o Pedro tá perdendo a batalha, o Pedro e o Ed estão perdendo a batalha. Ele chega com mais gente pra ajudar. O Edmund, ele teimoso, vai lá, ele tava fugindo, só que ele volta, ele vê a rainha, ele volta e ele quebra a varinha dela, que meio que transformava as pessoas em pedra. Que era o que ela tava usando uma espada e uma varinha. Só que ela pega e mete a varinha na barriga dele. E aí ele vai morrer. Um adendo aqui é que o Aslan, eu esqueci de falar, o Aslan, ele só ressuscita porque ele não era, além de ser ele, né? Ele não era um traidor. Então a mesa de pedra ela se rompe e a morte ela é quebrada porque ele morreu em nome de um traidor, mas ele não era um traidor. E aí ele, tanto que no livro é muito engraçado, que tipo assim, a magia é profunda. Aí no capítulo que ele ressuscita, a magia mais profunda ainda. Por quê? Porque dentro da magia profunda tem a magia mais profunda ainda. Então assim, é uma coisa foda. Tipo, ele não ressuscita só porque ele é o Aslan. Não, ele ressuscita porque ele é bom, ele não traiu ninguém e ele estava se sacrificando em nome não só do Ed, mas em nome de todos ali. E meu Deus, aquele leão, gente, desculpa voltar pra essa cena, mas aquele leão com aquela cara de choro, pensando, puta que pariu. Claro que ele não pensou puta que pariu, mas enfim, pensando, tipo, vou morrer, meu Deus. Eu não mereci isso, mas tô aqui. Gente, sério. É muito triste, sério, é muito... O Aslan é quem mata a rainha Jadis. Ele janta ela, se é que me entendem, com um pouquinho de grama, sabe? Vamos comer uma saladinha junto com a carninha. E quem mata o lacaio insuportável dela é a Susana. No livro eu não lembro se ela mata alguém, eu acho que não. O autor ele não quis muito usar as meninas pra assassinar personagens igual o autor, igual no filme. Mas sinceramente, ai gente, já que estamos na chuva, vamos se molhar? Vamos deixar as meninas lutarem também e acabar a graça? O Edmund, ele só não morre por conta do presente que a Lúcia ganhou do Papai Noel, que ia ressuscitar pessoas. Uma simples gotinha faria com que as pessoas fossem ressuscitadas. E aí depois disso, ela e o Aslan, as pessoas que foram transformadas em pedra, ele dá o sopro da vida. E essa pessoa volta a ficar, né, normal. E ela, quem tá quase morrendo ou já morreu, ela dá aquela gotinha e essa pessoa volta a viver. Tem a coroação, que é a mesma coisa. O adendo só está na leoa lá, que tá com a cara pintada. E o Túminos conversando com a Lúcia, porque ela vai tipo num peitoral, assim, numa varanda do castelo. E vê o Aslan passando pela praia indo embora. E aí o Túminos fala, olha, ele sempre vai voltar. Ele vai, mas ele volta, fica tranquilo. E ela fica tranquila. E aí eles crescem ali dentro de Nárnia. E aqui é tudo igual. Crescem dentro de Nárnia. E aí, que tá o pulo do gato. Quando a gente for falar sobre os livros, a gente vai ver o que acontece em Nárnia com eles lá dentro. Porque tem uns livros que falam... Assim, eles não são os protagonistas. Mas eles estão ali em Nárnia. E é comentado. Eles estão cavalgando ali depois de uma caçada e eles acabam encontrando a entrada para a Lúcia, né? Como sempre. Acabam encontrando a entrada para o mundo real. Quando eles voltam, eles são crianças de novo. Quem dera isso acontecesse, porque eu adoraria ir para um lugar e voltar depois de ser uma criança e poder viver tudo de novo. Eles voltam para a realidade. A mulher vai brigar com eles porque eles estouraram a janela.
não é muito bem explicado como funciona a diferença de tempo, sabe? Só tem a diferença do tempo. Ela vai brigar com ele, só que o doutor, né, o Kirk, ele não deixa. E aí eles falam, olha, a gente tava em Nárnia, mas é uma coisa muito louca, você não iria acreditar na gente. E ele fala, bom, experimenta tentar. E é isso. É assim que acaba, é bem parecido o final também com o livro. Eu dou nota 10 pro livro. É um livro que funciona dentro ali do infanto-juvenil. Poderia ter mais coisas? Poderia. Mas funciona. E o filme, eu vou dar nota 9. Pela emoção, pela aventura, pela diversão. Eu só não dou nota 10, porque pra mim o livro é nota 10, sabe? Eu sinto que o livro, ele tem mais... Mas o filme, eu acho que ele tem muito tempo de duração. Cara, são 2 horas e meia, entende? 2 horas e meia. Eu sei que eu amo As Crônicas de Nárnia, mas o filme, mas, cara, 2 horas e meia ferra, sabe? Em relação à bilheteria, a gente pode falar um pouco aqui sobre isso. Foi um sucesso, arrecadou mais de 700 milhões ao redor do mundo. Um sucesso estrondoso, foi indicado a diversos prêmios e, dentre eles, um aqui digno de nota que a gente pode mencionar é o Oscar de Melhor Maquiagem em 2006. Cara, esse filme é obrigatório pra você assistir, sério, de verdade. Já faz tanto tempo, vai fazer tipo 20 anos que ele foi lançado, ano que vem. E cara, que filme foda, que história foda, que Nárnia não é só uma história, Nárnia é como um sentimento, sabe? É como uma aventura que você quer viver. E você entra ali naquela história, você não quer sair mais. E assim, pelo menos esse primeiro, né, que na verdade é o segundo, se a gente for na cronologia, mas enfim. Nárnia, pra mim, As Crônicas de Nárnia, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, tanto o livro quanto o filme, são incríveis, são cinema e é só isso que importa. Então, gente, espero que tenham gostado do vídeo. Tudo que foi dito nesse vídeo aqui, claro, é a minha opinião. Se você tem alguma opinião diferente, deixa nos comentários pra gente estar aí conversando. Ou se é igual, vamos conversar também, tá bom? Não se esqueçam de deixar o like e de se inscrever no canal, porque a gente vai estar lançando cada vez mais vídeos sobre. Eu vou ler os outros dois, que é o Príncipe Caspian e o Peregrino da Alvorada, e vou trazer aqui uma comparação com o filme. E também eu vou estar trazendo um vídeo explicando como Nárnia foi criada. Porque se a gente vê realmente, cronologicamente, esse livro que a gente viu agora, ele é o segundo, o primeiro é o Sobrinho do Mago, e nós vamos entender. E nesse livro é contado como Nárnia foi criada, e um pequeno spoiler. O Guarda-Roupa, a sua origem, é contado nesse livro, e foi uma coisa muito surpreendente pra mim, foi muito legal. E o Dr. Kirk tem alguma coisa a ver, sim, com a criação de Nárnia. Mas isso a gente só vai descobrir quando eu for lançar esse vídeo, que será em breve, eu prometo, tá bom, gente? É isso, um grande beijo e até a próxima. Tchau, gente!